Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos na Global Media, nas Torres de Lisboa, à qual desde já agradeço a cedência do espaço, e estamos com um dos seus diretores, Pedro Lucas, o nazareno, que começou como estagiário na Men's Health e hoje é diretor da maior revista masculina do mundo em Portugal. Pedro, obrigado por estares aqui, por teres aceitado o convite. Obrigado eu. O pequeno Pedro da Nazaré, que jogava nos Nazarenos e que um dia ia ser melhor que o Peixe, porquê é que não ficaste como futebolista e deste este salto para a carreira editorial? Sabes que aqui mexe sempre com o imaginário de cada criança, obviamente. Se calhar na minha geração quase todos queríamos ser futebolistas, tínhamos as nossas referências. Há um episódio que eu acho que nunca falei, que é que com 13 anos eu jogava futebol e fui chamado à seleção nacional. Na semana que ia para fazer o treino e ia-me juntar aos colegas, cortei um pé, ou seja, e levei uns pontos e nunca mais tive essa oportunidade. Independentemente disso, eu tinha o jornalismo em mim, digamos assim, e sempre foi algo que eu tinha a certeza que queria para mim, queria para a minha vida, queria para a minha carreira, digamos assim. Portanto, o futebol se calhar era um sonho, mas a real ambição era ser jornalista. Mas o Peixe naquela altura, na Nazaré, era o Peixe o jogador, porque o Peixe sempre será importante na Nazaré. Mas o Peixe na Nazaré, imagino que para todos os jovens era um ídolo, porque ele tinha sido escolhido o melhor jogador do mundo, uma coisa do género, mas para os nazarenos era uma pessoa da terra e muito próximo também da realidade de todos. Acho que havia ali uma ligação, era o super-herói. Sim, nós como estávamos nos escalões inferiores, a ambição era no fundo, ele acaba por abrir a porta aos mais jovens, não é? Então, se ele conseguiu, nós, vindo da mesma escola, tínhamos todos essa natural ambição, não é? Mas pronto, felizmente outros colegas tiveram essa oportunidade e hoje temos na Primeira Liga vários jogadores que são da Nazaré. É sinal também que se fez um bom trabalho e as camadas jovens. Eu acho que o facto de crescermos a jogar a bola na rua, na praia, também traz outro tipo de se calhar a fisionomia de jogador, porque eu vejo o Peixe, vejo o Ricardo Gaio, vejo o irmão Tiago Gaio, vejo o próprio Eustáquio no Passos Ferreira, e são jogadores que são que eu defini como de garra. Portanto, isto é muito Tem a ver nazareno. com a forma como... Eu sei que tu gostas muito desta tua ligação à Nazaré e que esforças-te para ir semanalmente de volta à casa. Como é que foi crescer na Nazaré, nos anos 80, 90? Eu não sei como é que será crescer noutra terra, mas eu acho que é das coisas que eu me sinto mais realizado e mais feliz foi o facto de ter nascido numa terra tão bonita e tão humilde. Eu acho que as pessoas são muito protetoras umas das outras. Obviamente que uma localidade pequena, toda a gente sabe que toda a gente o que faz, quem é, etc., tem os seus prós e os seus contras. Claro. Mas acho que é nós gostamos de dizer que somos um paraíso aqui num cantinho de Portugal e acho que é um pouco assim. Eu quando entro, quando vejo o promontório, quando chego ali, parece que tudo acaba. É como eu uma vez escrevi isto, é como se alguém me dissesse bem-vindo a casa, filho, porque realmente é ali que eu pertenço. É um sítio especial. Eu também passei muito lá férias, eu não sou da região, mas passei muito lá férias e tenho essa paixão também pela terra e acho que é daqueles segredos mal escondidos, porque por um lado não tem aquele buzz mediático de estar cheio de turistas, mas por outro toda a gente sabe que é um sítio onde se pode ser feliz, então é muito engraçado essa ligação. Tu escreveste num editorial, e eu até tomei nota, há uma magia diferente sempre que chega a Nazaré. E avançando um pouco, desta terra mágica onde Amália passou férias, Eusébio e Torres descansaram após o Mundial de 66, Carminho canta e McNamara desafiou. Este lado todo dos outros reconhecerem a qualidade num sítio que tu sabes, não é o mais importante. A Nazaré continuaria a ser a Nazaré sem o McNamara e sem estas coisas todas, não é? Obviamente, sim. Para nós, crescemos a ver aquelas pessoas que são figuras públicas. Hoje, se calhar, que no meio de Lisboa não valorizamos tanto porque as vemos recorrentemente. Mas ali tinha um efeito especial. No verão era sinónimo que a época balnear começou, vinham pessoas de todo o Portugal. Normalmente as figuras públicas acabavam por escolher Nazaré para ficar. Aquilo dava um certo orgulho, mas ok, venham no verão e tudo bem, mas todo o resto é nosso, é para nós, isto é o nosso cantinho, é a nossa terra. Mas o Nazareno, em termos gerais, é uma pessoa que
que sabe receber, que abre as portas. Eu lembro que eu cresci, não havia portas trancadas, a porta estava sempre aberta, os chinelos à porta de casa, por vezes até turistas entravam pelas portas e sentavam-se à mesa porque pensavam que era um restaurante. Portanto, acho que é uma terra é muito genuína, é muito... Não gosto de falar muito, que é para não haver invasão lá, mas é uma terra especial. Então, avançando, o jovem Pedro Lucas era um aluno assim um bocado malandrão. Há uma história, algures, que eu encontrei por aqui, que a Tânia, a dada altura, mostrou uma fotografia tua a uma professora e a professora disse-lhe: olha, que esse... Não fizeram um trabalho de casa, vocês. Tentámos. Não namoro com esse, que esse é malandrão, ou uma coisa assim do género. Mas as notas estavam lá, tu depois foste estudar Sociologia. Achas que há aqui uma falta de compreensão entre a criatividade ou a capacidade de querer ultrapassar-nos a nós próprios e às vezes o que os professores querem como bom comportamento? Eu acho que sim, sem dúvida que sim, mas no meu caso acho que foi um pouco, não tenho certeza, que foi integração na turma. Ou seja, eu no 8º ano, recordo-me perfeitamente, tinha meus colegas era do género, junta-te a eles ou então estás feito, que é mesmo assim. E tinha uma turma muito complicada mesmo. Foi tal socialização, não é? E eu acho que foi a forma mais fácil de eu me sentir integrado e sobreviver, de certa forma. Não que aquilo fosse uma escola de índios, mas eu lembro que sim, tinham alguns comportamentos um bocadinho complicados. Hoje não me reconheço em nenhum, felizmente, com todos os professores que tive algumas desavenças, alguns episódios. Consegui resolver e hoje somos muito amigos mesmo. O caso da Tânia, comparativamente comigo, a Tânia era das melhores alunas do colégio, era daquelas alunas que toda a gente sabia que ia ter uma carreira pela frente, e no meu caso não era. Eu acho que eu só mudo para ir no 11º ano, em que eu era muito ambicioso. Eu sabia que primeiro tinha de vir para Lisboa, porque sabia que era onde tudo se passava, e sabia que dependia de mim, porque na altura os meus pais infelizmente não tinham grandes posses económicas para poder pagar uma universidade privada, como na altura existiam imensas, e eu queria mesmo provar a eles que eu ia conseguir fazer. E esse foi o meu primeiro, se calhar o meu primeiro objetivo de luta pela carreira, começou aí, em que eu queria, efetivamente, ainda hoje quero muito isso, que os meus pais se orgulhassem do filho que tinham. E a Sociologia, a tua licenciatura principal é em Sociologia, a escolha da Sociologia foi uma segunda escolha ou foi um projeto que depois acabou por não se revelar tão alinhado com aquilo que tu realmente tinhas dentro de ti? Sim, foi uma segunda, uma terceira, uma quarta escolha, talvez. Não, o jornalismo era o jornalismo, eu fui um bocadinho... não foi enganado, mas fui enganado pelas notas que eu tive no 12º ano, em que, de facto, foram notas boas e eu pensei que se calhar conseguia tirar um curso, estamos a falar com 17 aninhos, tirar um curso é uma decisão complicada. Teoricamente iria ter melhores condições para uma vida futura. Então esqueci-me um bocadinho daquilo que me corria no sangue, digamos assim. Fui para a Sociologia, mas nos primeiros 6 meses eu sabia que não era por ali. Mas lá está o mesmo ponto de não desiludir os meus pais. Foi de eu pensar claramente, eu agora vou tirar o curso e vou até ao fim, mas eu tenho que arranjar uma forma de ir parar ao jornalismo. Foi uma pós-graduação? Ou... Eu fiz, antes de fazer pós-graduação, eu fiz no 4º ano do curso, nós podíamos optar pelas vertentes, né? Okay. Pessoas que foram para a Sociologia das organizações, etc. E eu, felizmente, tive um mentor incrível, paz da sua alma, que é o Dr. Paquete Oliveira, que me encaminhou para a Sociologia da Comunicação Social e depois conseguiu fazer-me o caminho para o Record, que foi onde eu fui estagiar e foi onde eu senti, estou em casa a partir daqui, depende de mim, depende do meu trabalho. Na verdade, estavas em casa duplamente, porque estavas em casa como jornalista e estavas em casa porque te puseram no núcleo do Sporting. Exatamente, sim. Eu estava a trabalhar num... É um ano bom para nós falarmos do Sporting, vamos aproveitar. Confesso que eu nunca falei publicamente disso, até por razões óbvias, não que isso condicione o que quer que seja, mas de facto eu tinha um conhecimento muito elevado daquilo que era o plantel na altura, e sentia-me tranquilo em estar ali. Fazia Sporting, Benfica, e acho que consegui fazer um bom trabalho para quem estava a estagiar e consegui
como se diz no jornalismo, sacar algumas histórias interessantes. E é giro porque tu passas 8 meses no Record, penso eu, depois 3 meses na SIC, entra-te o bichinho já do digital e da multimédia e desse lado mais televisivo, e depois vens como estagiário para a Men's Health. Porque eu tenho esta confusão jornalística, digamos assim, na minha cabeça, que é, eu adoro jornalismo desportivo, adoro, acho que é a minha vocação principal. O diretor da Men's Health que não me ouça, mas acho que é. Adoro televisão, adoro fazer televisão. Acho que seria aquilo que mais me desafiaria neste momento. E depois apaixonei-me de forma gigante pela Men's Health. E isto surgiu, eu estava na SIC a fazer as reportagens de rua, e surgiu naturalmente uma possibilidade de estágio na Men's Health. Fui à entrevista, não conhecia a revista estava há um mês nas bancas, mas tive logo grande empatia com o diretor na altura. Acabei a entrevista, ele a dizer que ficava, podes começar já. Eu tenho aqui uma nota, tenho que ir aqui às minhas notas, e os nossos telespectadores vão desculpar, porque eu tenho aqui o que tu disseste a dada altura ao teu diretor. Não é aqui, espera aí, isto está um bocado desorganizado, mas está controlado, não se preocupem. Está sublinhado, portanto eu vou lá chegar. Cá está. Ok. O teu diretor perguntou-te o que é que querias fazer na revista e tu respondeste ao diretor, quero ir para o teu lugar. É verdade. Ao que ele respondeu, e nunca mais te esqueceste, que era esse o tipo de pessoas que ele queria na revista. Como é que ele ficou quando tu ficaste no lugar dele? Não, ele ficou super orgulhoso, porque aliás ele sai pelo próprio pé, ou seja, ele quer sair para abraçar outro projeto e eu fui a escolha natural para ele. Na altura tivemos ali quase 2 anos de interregno, por uma situação especial, em que eu continuei, mas passei subdiretor, mas para o Paulo Costa, que era o diretor, eu sempre fui a pessoa com o perfil ideal, porque acabava por ser quase com um clone dele, ele formou-me para aquilo. Portanto, esta conversa foi completamente transparente e eu acho que reflete uma coisa que é muito essencial e por vezes é difícil para quem lidera, de encontrar as pessoas certas, que é a fidelidade das pessoas, de quem trabalha connosco, às próprias pessoas e aos próprios projetos. E acho que o Paulo sempre sentiu isso da minha parte e eu jamais faria alguma coisa, mesmo não só no trabalho, mas acho que é a coisa mesmo feia, é nós tentarmos, como se costuma dizer, sem ser muito feroz, mas apunhalar os outros pelas costas. E eu acho que nós temos que responder com trabalho. Eu também defendo que os cargos não se pedem, fazem-se por merecer. E eu acho que desde o primeiro dia que entrei para a Men's Health, tenho batalhado imenso. E acho que com todo o orgulho e confiança, eu posso dizer que eu mereço a carreira que consegui fazer na Men's Health, porque realmente eu tenho trabalhado imenso e continuamente por ela. Só uma parte para fechar esse tema, não sei se é fechar, mas em relação ao Paulo Costa, é tal forma a relação que nós no próximo mês de Abril faremos 20 anos em Portugal e o Paulo vai assinar uma crónica, já o fez quando nós fizemos a edição número 200, portanto eu até aos dias de hoje, e ele reconheceu isto, não nós trocamos, não é? Ele respeita e fica contente e fica feliz por eu ainda estar a chamá-lo para uma marca que é tanto dele como é minha, como é de todas as pessoas que trabalharam genuinamente para a Men's Health ser hoje o que é. A Men's Health acaba por ter aqui ser uma constância na tua vida nos últimos 20 anos, porque vocês mudaram de grupo editorial em grupo editorial, lá há informação sobre isso, mas tu sempre te mantiveste no projeto. O projeto para o consumidor acho que manteve-se igual a si mesmo mudando de grupo editorial. Como é que foi para vocês que estavam na redação saber, olha, agora quem manda em nós é não sei quem, agora quem manda em nós é não sei quem, agora quem manda em nós é Global Media. Como é que funciona para manter-vos a equipa coesa e para o produto, para quem está do outro lado, ser a mesma revista e parecer a mesma revista? Olha, é muito fácil de explicar isso porque quem liderou o processo todo fui eu, ou seja, eu é que fui negociar com os grupos editoriais para onde é que nós
qual é que teria... Deram-te essa liberdade de tentares procurar novas casas? Sim, nós estávamos na Motorpress, que era a antiga editora, e eu era publisher da Motorpress Rodale, que era A casa-mãe? consórcio, exatamente, e portanto profissionalmente eu já tinha que ser eu a assumir essa questão, portanto eu fiz isso, obviamente protegendo sempre a equipa, consegui arranjar aquele que seria o grupo que eu achava ideal e com o caminho mais de futuro em termos digital e isso tudo, e consegui algo ainda que eu me orgulho mesmo, que na altura era só para transitar mas consegui trazer a redação toda para cá. Entretanto, uma ou outra pessoa foi saindo, mas consegui fazer isso. Portanto, a equipa não sentiu isso. Sentiu, obviamente, é um desafio novo, vamos entrar num grupo gigante, algo que nós estávamos numa empresa mais pequenina, mas não sentiu porque, no fundo, continuou a trabalhar sobre a mesma direção e sobre a mesma direção também internacional. Isso era importante. Portanto, acho que aqui acabámos por ter outro tipo de armas, entre aspas, que não tinham, mas a redação acaba por não sentir e eu também faço questão com que eles não sintam esse peso do que é trabalhar no duro aqui um bocadinho por trás, só que é que eles sejam felizes a escrever e trazer histórias diferentes. Qualidade para a revista. A revista está presente em cerca de 60 países, depende do mês em que a gente fala, porque vai variando a presença nos países, mas nós em Portugal, e vais-me confirmar, somos os pais do projeto do antes e depois. Tu começaste com o Nuno Gama, penso que em 2012, por aí. Por aí, sim. E depois tens uma catrefada deles, eu tenho aqui Diogo Amaral, César Peixoto, Lourenço Ortigão, Ruben Rua, tens um deputado, Duarte Pacheco, tens o Ricardo Castro, que acho que é sim. O último grande, tens o João Paulo Rodrigues, que também foi um grande choque. Essa ideia, imagino que a dada altura tu pensaste, Nuno, vamos fazer uma coisa diferente e tal. Descobriste ali um filão, é repetido já noutros países. Como é que é um orgulho para ti? Sim, eu acho que nós cabe-nos também esse serviço ao leitor. Ou seja, eu por vezes penso, até puxando para mim, eu tenho que refletir os ideais da revista. E aqui, a questão de desafiar uma figura pública, e efetivamente nós em Portugal fomos os primeiros a fazê-lo, o desafio de desafiar passa a redundância, uma figura pública era mais no sentido de... Mostrar que é possível. E chegar a mais pessoas. A nossa missão de ser uma revista que promove um estilo de vida saudável e que vai contra o sedentarismo e tentamos fazer o nosso papel para que a obesidade seja cada vez menor, no fundo trazer mais qualidade de vida aos portugueses, e eu senti que precisava de figuras públicas para chegar a muito mais gente e precisava de primeiro chocar que as pessoas passassem nas bancas e vissem, uau, o que é que se passa aqui? Infelizmente o Nuno foi uma das pessoas, entretanto fizemos outras que não foram capa, mas foi noutros tempos. O Nuno é capaz de ter sido o primeiro, mas havia internet, mas não havia redes sociais, não havia aqui uma série de situações. Obviamente que o Nuno desapareceu na história. Foi fazendo, mas obviamente que o João Paulo Rodrigues é que dá aqui uma machadada em tudo isto e que as pessoas começaram a perceber o que é que se passa aqui e começámos a inspirar. E o que mais me orgulha é que, efetivamente, ainda um mês passado fui antes dos ginásios fecharem, fui treinar e o João Paulo estava lá a treinar, ou seja, são pessoas que mudam, mas mudam o estilo de vida deles para melhor e continuam. E isso tem sido muito, muito importante para nós. E depois na Women's Wealth, que também é tua, tens a Helena Costa, que... Foi a Helena Coelho. Helena Coelho. Fez a primeira transformação. Sim, também para... Eu sou péssimo em nomes. Não, ela perdoa, até porque é uma miúda fantástica. Foi a nossa primeira mudança, o nosso primeiro antes e depois. Foi também a primeira vez que trouxemos alguém da área digital para a revista, para o papel, que acaba por ser um contrassenso feliz. Dá a volta, né? O mundo dizem se o papel vai acabar, então, mas como é que temos uma pessoa Sim. que é uma estrela no digital e que o sonho dela é fazer a capa de uma revista em papel? Portanto, aqui conjugámos uma série de situações e a capa com a Helena foi a capa mais vendida de sempre da história da Women's Health e foi um fenómeno. Esgotámos 2 edições e reimprimimos uma terceira. Houve capas diferentes, não é? Exatamente. Tivemos 4 capas no projeto dela. É um caso à parte, assim como ela é um caso à parte, é uma miúda com uma capacidade de trabalho muito, muito à frente. Não te vou perguntar quem é a próxima transformação, porque imagino que seja secretíssimo, mas estão a decorrer projetos, porque Sim. com o confinamento e estas coisas todas, imagino que Sim. tenhas alguns... Nós estamos, como estava a dizer,
este mês de abril vai sair o projeto de Diogo Pissarra, ou seja, é uma transformação. O Diogo era um miúdo, um rapaz, um homem muito magro, e desafiei-o a ganhar mais corpo, mais estrutura, de forma a ter mais capacidade até nos próprios concertos de estar fisicamente melhor, ao que ele respondeu de forma incrível. Eu sei pelo Pedro Medeiros, o personal trainer que está encarregue dos treinos dele, que tem sido uma pessoa de uma entrega incrível, e portanto o Diogo vai ser capa, isto é a primeira vez que estou a dizer isto, vai ser a capa da Men's Health de 20 anos, vai ser com ele, porque merece e porque lá está, é uma conjugação de tudo, uma edição muito especial, talvez da edição mais especiais de sempre da Men's Health, esta de Abril, uma pessoa muito especial, um trabalho fantástico de um antes e depois, e eu acho que vai ser assim uma edição que vai ficar para a nossa história também. Garantidamente. Falaste do Pedro Medeiros. O Pedro Medeiros é quase parceiro nestes projetos. Sim, é o nosso coach oficial. Está ligado muito a estas parcerias. Acaba por ser uma referência, tem duas coisas que são um bocadinho mais negativas. Aquele sotaque fantástico. Sim, se ele quiser pôr alguém a treinar, basta começar a falar rapidamente e ninguém percebe e a malta começa a treinar. Não, mas o Pedro é um excelente profissional, uma pessoa com uma dedicação incrível, como eu vejo poucos. Aqui a parte menos boa da coisa é quando vê uma figura pública a treinar com ele, já pensam que vai ser capa da Men's Health. Então temos aqui algumas manobras para esconder, porque efetivamente eu gosto de aparecer de surpresa nas bancas. O Diogo Pissarra acaba por ser o primeiro projeto não surpresa, mas que foi importante para nós durante estes 5 meses fazer a transição de mostrar os bastidores de uma transformação. Então fizemos em 5 episódios, temos vindo a revelar um pouco que tem sido o crescimento com ele. E agora este último mês é que vamos fechar isto para nós, que é para depois aparecer com a surpresa. E acontece ao contrário, vocês começarem e depois a pessoa não aguentar o programa de treinos não te vou perguntar nomes, obviamente, acho que o Alvin já assumiu a dada altura, mas a percentagem é grande ou é pequena? Os que aguentam e os que não aguentam? Sabes que eu também não desafio muita gente. Eu gosto de ter 2, 3 casos por ano, mas já tivemos pessoas que desistiram, obviamente pessoas que tenho muita pena que tenham desistido, porque efetivamente nota-se que não são pessoas saudáveis, e acho que nós podemos ajudar a um novo caminho, mas é decisão da pessoa, nós não podemos interferir com isto, porque um antes e depois só funciona se a pessoa quiser. Ou seja, eles podem ter o melhor PT, o melhor... É errado quando por vezes nas redes sociais dizem ok, com PT, com nutricionista, também eu... Esqueçam. Isso funciona também nos carros. O Hamilton, se lhe dermos o outro carro... Pronto, e aqui é a mesma coisa. Portanto, se a pessoa não quiser mudar, ela não vai. O que tem de fazer? Tem que ter um projeto como este como uma prioridade. O Diogo contava com as gravações do The Voice, foi um Diogo. Assim que terminaram as gravações do The Voice, foi um outro Diogo. E os resultados começaram a aparecer. Portanto, por vezes, não apanhamos o melhor momento das pessoas, ou porque estão com muito trabalho, não sei o quê, mas umas são honestas e desistem e falam abertamente, outras preferem deixar de responder, digamos assim, também tem acontecido, mas em percentagens, se calhar, imaginemos, se convidasse 10 pessoas, 6 vão em frente. Okay. Mas não que sejam, e isto é importante dizer, não que seja um processo penoso de passar fome, etc. O Diogo está farto de comer. Já que come, ele já está mesmo farto de comer. É o processo ao contrário. Mas mesmo quem está a emagrecer sabe que não é um processo que implica disciplina, implica fazer outras escolhas. Se calhar, em vez de ter um prato cheio de arroz, é o prato só com menos arroz. São escolhas inteligentes que ficam para a vida, mas efetivamente precisam de haver um foco. Falavas das pessoas quererem mudar e há outra coisa na Men's Health que tem uma história muito engraçada, que é o concurso que vocês fazem para os leitores serem capa, que é um sonho e é muito giro porque era uma pergunta que eu estou a fazer mais daqui a pouco, mas eu sei que vocês trabalham mais para aqueles que estão a começar a mudar de vida do que propriamente para aqueles que já têm um estilo de vida saudável. E imagino que tenham que estar sempre a recomeçar as aulas, porque são sempre pessoas novas, não é uma coisa tão especializada, é uma introdução a. Mas esta capacidade do leitor de eu vou começar, vou-me desafiar a mim próprio e vou um dia ser capa da revista que me está a ensinar como é que se faz, é recompensador também para quem edita, não é? Sim, eu acho que é o nosso maior orgulho, e quando me dizem
quando me falam da Men's Health, qual é que é o projeto mais interessante, é sem dúvida esse, porque não há nada melhor do que nós temos um leitor que segue aquilo que nós escrevemos todos os meses, a querer ter um estilo de vida, e não, repara, não é um corpo, é um estilo de vida igual ao nosso, porque obviamente que nós, o físico mais definido, com mais músculo, acaba por ser uma consequência normal de quem tem um estilo de vida saudável, quem treina um bocadinho que seja todos os dias, o que olha para a comida de uma forma, mas sabe o que é que deve comer e o que é que pode evitar, e quando tiver de comer, come, pronto. Acho que isto aqui acaba por ser muito recompensador. E o facto dos leitores ambicionarem isso, ambicionarem essa capa, é um orgulho para todos nós. Eu lembro que nós somos a única revista no mundo que põe um leitor na capa. Não há mais nenhuma revista no mundo que tenha isto sistematicamente, e nós fazemos questão, mesmo correndo o risco, e isso é factual, de vender menos naquela edição, porque lá está, não é uma figura pública que atrai mais pessoas, mas é quase que um carimbo Men's Health. Nosso leitor tem a oportunidade de estar na capa todos os anos, e isso é algo que, enquanto eu cá estiver, não vai deixar de acontecer. Esse lado do começar de novo, ou de estar sempre a começar de novo, como nós falávamos há pouco, condiciona-te como editor, ou seja, tu não podes falar tão especificamente de temas mais avançados, porque estás sempre a recomeçar e a angariar novas pessoas para a causa. Sabes que a grande dificuldade de uma revista que vai fazer 20 anos é esta, é que o nosso leitor é muito fiel e é um leitor que foi evoluindo com a revista. E isso, a um determinado ponto, levou-me a pensar a revista para dois tipos de perfis: para o homem casado, para o homem solteiro, para o homem com filhos, para o homem, lá está, solteiro, sem filhos. A mesma coisa em termos de treino e de nutrição, de conhecimento, para um principiante, para alguém que já treina e que já tem algum conhecimento de treino, de métodos, etc. De forma prática, abrindo uma revista, tu vais perceber, se lês com atenção, que o corpo da revista, digamos assim, está pensado para esse principiante, para a pessoa que precisa de uma ajuda, precisa de perceber como é que se fazem as receitas saudáveis, quais são os exercícios para começar a ganhar forma, e depois temos uma parte final, a que chamamos coach, em que aí sim é para quem já treina a sério, quem se quer desafiar, etc, etc. Obviamente que aqui no papel é estático, lá está, é mais difícil, mas acaba por ser a absorção técnica daquilo que são os métodos de treino, mas que nós já estamos a escalar para a parte do digital, em que eles vão poder ver. Aliás, este processo do Pissarra é um exemplo disso, que é... Já tem uma forte componente digital. Vamos dar vida cada vez mais àquilo que está na revista, que está sem vida, digamos assim. Porque, e aqui já entramos noutro tema, também na perspectiva do editor a viver num mundo em constante digitalização. Tu lanças uma Men's Health todos os meses, uma Women's Health de 2 em 2. No interregno há muito conteúdo que é lançado no site, em YouTube. Há aqui o Pedro, há 19 anos, lançava uma revista por mês e estava descansadinho da vida. O Pedro hoje, se calhar, tem que pôr artigos diariamente e se calhar várias vezes ao dia. É uma dinâmica completamente diferente também. São muitos públicos diferentes, e depois há aqui também a não canibalização, perdoem-me a expressão, de uma coisa para a outra. Ou seja, se a revista fosse só digital, agarrem-nos, porque nós faríamos conteúdos, agora assim não. Temos de ter algum cuidado em que... guardar alguma coisa para a revista daqui a 2 meses. Exatamente. O ouro, digamos assim, aqueles conteúdos que as pessoas só podem encontrar na revista têm que continuar a estar no papel, porque senão vamos aniquilar a revista em papel. Então tem que se fazer este equilíbrio de o que é que lançamos ao site, o que é exclusivo do papel e também o que é que está no papel que depois pode transitar para o site. Mas não é um exercício fácil, até porque há cada vez mais as pessoas parece que querem tudo gratuitamente na internet, tudo o que está na internet tem que ser gratuito e esquecem-se que há toda uma máquina que tem que ser alimentada. Por trás, exatamente. Portanto, acho que ainda falta, em termos gerais, a Portugal dar esse caminho. É importante pagar para ter bons conteúdos, a verdade é essa. Custa quem gostar, mas a verdade é essa. Mas enquanto não for assim tão óbvio para o grande público, o maior desafio é mesmo ter uma revista cada vez mais de colecionador, cada vez mais tu estás à espera de a receber em casa, de valorizar cada vez mais o título em papel, e depois dar aso a fazer outro tipo de situações no digital, em vídeo. Eu acho que a Men's Health tem uma coisa fantástica,
que é, não fala só de uma área, não fala de duas, não fala de três, fala de 5 ou 6 áreas diferentes. Portanto, nós podemos atuar em uma série de áreas que vão em interesse do homem e da mulher portuguesa, e acabamos por fazer de forma simples o que vai para o digital, o que vai em vídeo, o que vai para a revista, porque realmente há muita riqueza em termos de temática que nos permite fazer, criar e estar constantemente a fazer parecer que é uma revista nova, porque a verdade é que eu olho para a Men's Health e hoje tenho muito mais argumentos do que tinha há 20 anos. A coisa foi evoluindo. Diz-me uma coisa, Pedro, tu a dada altura foste imagem de marca da Men's Health. É muito associado o Pedro e a Men's Health e a tua própria perspectiva enquanto desportista ou enquanto praticante de desporto era muito associado, mas nunca foste capa. Não, assim... A pergunta é, podemos esperar um dia uma capa com o Pedro e tu mostrares também um bocado o teu lado praticante? Sabes que eu tenho algumas pessoas, mais amigos, que estão sempre com essa brincadeira e a querer fazer. Eu acho que decorre de um projeto que eu lancei há uns tempos, que foi o 3 por semana. Eu já posso te falar dele, mas honestamente eu acho que é demasiado egocêntrico. Eu acho que não me vejo nesse papel e não devemos dizer que nunca irá acontecer, mas 99,9% que não, porque realmente eu acho que não faz sentido. Acho que faz sentido é ter leitores e ter figuras públicas que possam nos ajudar a passar mensagens. Agora, tento quando as pessoas olham e seguem, etc., a reconhecer o estilo de vida que não fazia sentido eu estar a partilhar todos os dias fast food, etc., e ser diretor de uma revista. Eu tento personificar os aspectos que defendemos na revista, sem dúvida. Onde eu fui mais longe foi com o lançamento do 3 por semana, quando eu lancei este movimento. Foi uma certa altura, há uns anos, eu tinha a primeira filha, era pequenina, e eu não tinha tempo para nada, não percebia nada do que é que se passava na minha vida, e comecei a acordar cansado, desmotivado, etc. Depois percebi, eu preciso é de voltar ao treino, eu sempre treinei a vida toda. Então assumi num direto com os leitores em que eu ia treinar 3 vezes por semana e que ia partilhar com eles todos esses treinos como testemunho do que eu estava a treinar. Então foi a forma que eu encontrei mais de me expor e de responsabilizar também. Felizmente, lá está, o movimento, se vocês pesquisarem no Instagram o hashtag 3 por semana, com 3 em Cardinal. Exato, vocês vão encontrar que outras pessoas agarraram o movimento, ou seja, pessoas que não treinavam, não tinham um estilo de vida ativo, passaram também eles a fazer alguma coisa, nem que fosse uma caminhada, mas 3 vezes por semana e a partilhar aquele hashtag. E foi incrível ver a determinação das pessoas. Agora, de um mero exemplo a ser capa da Men's Health, eu acho que não faz sentido. E testas algumas destas coisas? Porque eu imagino que algum do conteúdo, não todo, mas algum do conteúdo venha do formato internacional e haja uma partilha com a casa-mãe nos Estados Unidos. Exato. E essas coisas todas. Mas testas algumas coisas? Ainda gostas de te surpreender e descobrir, olha, isto é uma maneira diferente de fazer uma coisa que eu já fazia? Ou acontece isso também? Estás a falar em testes em termos de material? Tanto no material como em planos de treino ou questões nutricionais? Sim. Sabes que até há uns tempos nós fazíamos, os Estados Unidos sobretudo são muito fortes, e Inglaterra são muito fortes no fitness, e nós conseguimos ter 1 ou 2 PTs que acabavam por reproduzir os planos de treino antes de nós publicarmos. Agora já não o conseguimos fazer, até porque as redações estão cada vez mais pequeninas e acabamos por absorver naturalmente aquilo que vem de fora. Eu quando confesso, eu nunca escondo nada dos meus leitores. Acho que isto é mesmo importante. Eles acho que se nota nos teus editoriais. Pronto, eles sabem olhos nos olhos que quando eu não treino, eu não treino. Há uma humanidade no teu editorial, um assumir de foi um mês mau. Ou, sim, exatamente. Eu acho que isto foi um caminho sempre que eu levo mesmo para a minha vida profissional. Eu não escondo nada. Eu neste momento eu não treino há 6, 7 meses e eles sabem disso, que eu não treino há 7 meses. Olha, não se nota. Até porque eu não partilho. Tomara eu. Não, mas até porque eu não partilho treinos, portanto é normal. Quando eles sabem. Portanto, eu acho que esta relação humana e o objetivo de eu humanizar mesmo a Men's Health e a Women's Health, acho que tem sido, se me perguntar se há algum segredo, não há segredo, a entrega de uma equipa minúscula, mas que se empenha de uma forma desumana, mesmo, que é a minha redação, as minhas meninas, digamos assim. E eu acho que a humanização, o facto de hoje
acho que nós não somos já uma revista, acho que somos duas marcas muito fortes de estilo de vida saudável, e isso deve-se a muito esta relação muito franca com as pessoas. Obviamente que umas têm o direito a achar que a revista está muito focada numa parte, devia estar noutra. Há sempre o dúbio, é sempre lançado para debate, mas nós temos a consciência que fazemos o melhor trabalho possível e que lutamos para que seja uma revista em que as pessoas vejam o realismo e que vejam que podem também ser capa e que podem também ficar em forma e que podem, se quiserem, ter um corpo mais XPTO, que também o podem fazer, porque editorialmente acho que são duas revistas muito bem constituídas. Quero falar sobre essa família do editorial, mas falaste da crítica. Vocês também são muito atacados pela polícia do politicamente correto. Aquela coisa do está demasiado magra, está demasiado gorda, está demasiado não sei o quê, está sempre demasiado ou em falta. É um problema esse ataque da polícia do politicamente correto? Acho que as pessoas, por nós das revistas, já acabam por ser sempre as mesmas. Ou seja, nós acabamos já por perceber que há ali uma comunidade que tem a sua vontade cada vez que nós fazemos de vir cá. Na Men's Health é o clássico dizer ou é Photoshop, ou então o chamado Jarda, que são anabolizantes, isso tudo. Portanto, para alguns, nunca ou é demasiado magro. Eu vejo, por exemplo, a Carolina sofre horrores porque foi mãe e estava demasiado magra para ser mãe. E depois há sempre esse lado, mas felizmente todo o outro é muito mais do nosso lado e de perceber que a nossa mensagem é dar armas para que as pessoas possam ser mais saudáveis. Isto é mesmo o ponto mais importante para nós. Eu acho que isso também está no lado da mentalidade de quem faz, não é? Sim. Temos que ser positivos, porque se entramos nessa escada do ódio, escalonando... Mas são poucos, felizmente, e no caso da Women's Health, eu aproveito só a oportunidade para falar um bocadinho disto. A próxima edição, a de março-abril, virá com um movimento que nós lançámos há 2 anos e que é um movimento mundial também, que se chama O Meu Corpo. E o que é isto? Fala-se muito, há muitas mulheres que vêm defender o body love, que é tu amares o teu corpo, respeitares, e que todas as outras pessoas têm de fazer. Pois há a neutralidade do corpo, há uma série de indicações de que devemos respeitar o corpo e que ninguém tem nada a ver com isso. O que é fantástico, e este movimento surge mesmo para sublinhar isso. No entanto, muitas vezes, essas próprias pessoas que estão tão fechadas naquilo que é o body love e, portanto, não pode haver uma beleza estereotipada numa capa, elas próprias estão a fazer esse trabalho, estão a fazer um contrassenso que, efetivamente, eu sei disto porque tenho N casos de pessoas que conheço, efetivamente há pessoas que não se sentem bem no corpo delas, que ou são demasiado gordas ou simplesmente porque querem ter abdominais. Há mulheres que querem ter abdominais e o corpo mais musculado. E isto é um direito que elas têm. Há mulheres que não têm mamas, que é mesmo o termo, não é o termo técnico em mamas, que não têm mamas e que procuram pôr silicone porque se sentem com a autoestima muito melhorada. E elas têm esse direito. E o que estava a acontecer muitas vezes com a questão do body love é que deixa estar. Como está, é não mexe. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas a verdade é que há outras pessoas que são livres de procurar aquilo que querem para elas. Obviamente. Voltando até porque este tema do ódio é quase tão mau como falarmos de Covid, e temos que calhar também falar de Covid, mas a redação, eu penso que sejam perto de 12 pessoas hoje. Era bom. Quem não me dera. Não. Menos. Quantas pessoas é que eram quando tu chegaste há 19 anos e quantas pessoas é que são hoje? E como é que vocês produzem tanto mais do que se produzia há 19 anos atrás? Em termos de redação, jornalistas, nós, a redação de paginação, éramos 6, 7 pessoas e neste momento sou eu e mais 3 pessoas na redação para fazer as 2 revistas e site e redes sociais e tudo. Como é que se faz? Por isso é que depois já não vais aos treinos. É verdade, sim. Isso acaba, obviamente, com muita entrega, muitas horas, muito mais horas do que é o normal. Mas eu acho que as pessoas que estão a trabalhar comigo hoje em dia sentem amor àquilo que fazem e sentem respeito para aquilo que estão a representar e a mensagem que precisam de mandar para os portugueses. Acho que são jornalistas que se transcendem todos os dias e que na dificuldade fazem a própria motivação. Efetivamente é uma redação minúscula, está no limite daquilo que é possível fazer. Gostava de caminhar para que um dia depois disto possamos crescer, porque eu sou defensor de que nós só conseguimos crescer também com mão de obra, com mais know-how a trazer,
mas de facto como é que se faz agora é porque realmente tenho pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem, pelo jornalismo e também já se integraram e já se renderam aos valores da revista. Estas duas marcas. Voltando à questão do Covid, imagino que com confinamentos, teletrabalho, para vocês tenha sido mais complicado publicar, como também imagino que do outro lado, quem quer ter este estilo de vida fica muito complicado, não se pode ir ao ginásio, as corridas estão limitadas, a questão dos conselhos. Como é que vocês viveram isto e como é que se está a viver? Eu, primeiro de tudo, nunca imaginei fazer uma revista à distância. Era algo que me dissessem jamais. Não esquece lá isso. Ver papel, ver as coisas. E depois sou muito preciosista, perceber se as coisas estão alinhadas. Mas tivemos ver num PDF não é a mesma coisa que sentir a prova na mão, não é? Sim, mas tivemos de adaptar, obviamente. Acho que essa parte está mais do que ultrapassada. Hoje continuamos a fazê-lo à distância. Agora, a questão aqui da limitação, etc., o facto de, lá está, estarmos bem no digital e temos um bom número de seguidores, etc., só tivemos que trazer mais digital às pessoas. Ou seja, se estamos confinados, vamos ver de que forma é que vamos continuar a ser úteis a essas pessoas. Vamos começar a organizar treinos todos os dias, talks todos os dias, workshops de nutrição. No fundo, dentro das nossas áreas, intensificamos mais no online para que, efetivamente, na primeira fase, no primeiro confinamento, foi mesmo isso. Vamos fazer esse serviço público, porque nós precisamos de fazer isto. Do ponto de vista de financeiro, técnico, digamos assim, da revista, como todas as revistas, todos os meios, tivemos que cortar cadernos, tivemos que reduzir o número de páginas, etc., porque a publicidade parou toda, estava tudo fechado, mas felizmente conseguimos fazer um ano em que não fechámos um mês sequer. E isto acho que também um agradecimento à administração da Global Media, porque confiou naquilo que nós estávamos a fazer, e eu, nada contra os outros, mas eu continuei na minha premissa de são quase 20 anos de Men's Health em que nós nunca fechámos um mês. É a única revista masculina que nunca fechou um mês. E neste percurso de 20 anos foram imensas masculinas que vieram e que fecharam, e que vieram e que fecharam, e a Men's Health... Mas nenhuma com homens na capa, não é? Nenhuma. É o contrassenso das mulheres, porque as mulheres também têm mulheres na capa, e eu sempre defendi, a lógica internacional ok, uma revista para homens deve ter homens na capa. De vez em quando lá tem um casal, faz parte, não é? A do mês passado. Exato. Mas a Gênesis, no início, em 2001, quando lançámos as masculinas, achavam que nós não vão durar um ano. Um homem na capa, ainda por cima em tronco nu, está tudo maluco, não vão durar. E o caminho fez, nós fomos propagando a nossa mensagem editorial e a verdade é que cá estamos e com força para continuar. Porque agora falar da Men's Health e quase a celebrar 20 anos fica fácil, não é? Mas há 20 anos tu dizeres que os homens usavam cremes ou depilavam-se, imagino que tenha sido havido algum confronto também com os próprios jornalistas que estavam no terreno e que faziam trabalho. E acho que aí o Paulo Costa, o primeiro diretor, teve um grande mérito, que foi começar a fazer estudos à procura de quais eram as necessidades do homem, perceber também no mercado da cosmética o que é que havia e qual é que era a tendência para crescimento e começar a trazer pessoas influentes na área, especialistas, dermatologistas, começar a trazer aqui uma série de situações para o debate em que as pessoas facilmente percebiam que tinham mesmo de se cuidar ou quais eram as vantagens de se cuidar no seu futuro, ou seja, para além daquilo que era o cuidado do interior, a Men's Health também quis ser pioneira naquilo que eram os cuidados exteriores e hoje, como estavas a dizer, efetivamente a Men's Health fala por si, mas na parte de cuidado pessoal a Men's Health é claramente uma referência porque nunca, lá está, falou sempre olhos nos olhos ao leitor e eu costumo dizer, para aqueles que acham que não devemos pôr um contorno de olhos ou que devemos assumir as rugas, isso tudo bem, mas aquele prazer que nós temos quando fazemos a barba e pomos um aftershave, que para o homem, o Allspice, etc., era tudo muito masculino, desculpem-me dizer a marca, mas saiu. Não, estava a imaginar o Old Spice. Sim, mas é mesmo muito antigo, mas aquela sensação agradável de quando colocas a calma, é esse o exemplo que eu tento sempre dizer. Com outro tipo de produtos. Com outro tipo de produtos é a mesma coisa. Se sentes, não dormiste nada, se metes um contorno, disfarça, vais sentir melhor, hidrata a pele. Ou seja, por usares um creme ou outro, ou 15 cremes por dia, jamais vai pôr em causa a tua masculinidade se ela lá estiver. O pensamento. Portanto, não é por usarmos cremes que vamos ser mais homens ou menos homens, não faz sentido nenhum.
E passaste por essas histórias? Tiveste algum tipo de confronto? Ou... Eu não tive, lá está, porque naquela altura, que eu acredito que os primeiros 5 anos foram mais nesta fase, naquela altura de aceitação daquilo que era um projeto como o da Men's Health, era o Paulo que liderava, o Paulo certamente que passou por isso. Nós damos o boom quando se começou a falar do metrosexual. Eu creio que foi para aí em 2005, mais ou menos. Curiosamente eu fiz esse artigo e nós fizemos um debate e foi quando se começou a falar mais no metrosexual e foi a altura em que nós começamos a ganhar terreno, né, nesta área. Fez trendy. E depois tens um Beckham a personificar isto, depois mais à frente tens o Ronaldo, e a verdade é que as novas gerações já têm aquele perfil, já têm mesmo, eu quando olho ao corpo do Ronaldo, o corpo do Beckham, eu vejo Men's Health, pronto, e isto, felizmente, é algo que dá vida e dá futuro à Men's Health, porque tu percebes que nesta área não digo que está garantido, que nada está garantido, mas não é tão difícil como era há 20 anos. O futuro vai ser digital ou o papel vai se manter sempre? Sim, eu não sei, obviamente que isto é uma decisão também de conjunto, de grupo, quer cá em Portugal, quer para fora, mas eu sou muito de revista papel coleção com conteúdos especiais e que ficam aí, que podes ler daqui a 5 anos e eles continuam úteis. E eu aposto claramente naquilo que é o serviço de vídeo da Men's Health. E aí matas o bichinho da televisão que falávamos há pouco? Provavelmente, sim. Eu acho que canal temático, uma coisa desse género? Eu acho que a Men's Health tem tudo para atuar em qualquer vertente da comunicação social. E, portanto, eu vejo muito caminho digital, vejo muito caminho de eventos, vejo muito... Não falámos do Health Festival. Do Health Festival. É um evento em 2 dias que levamos cerca de 5.000 pessoas a vir experimentar os nossos treinos, os nossos workshops. São treinos fora da caixa? Alguns sim, há outras novidades, mas o intuito é partilhar conhecimento e abraçarmos, lá está. Por isso é que em 2020 não o podemos fazer naturalmente, mas são 2 dias de festa. E também serve para a tal análise do mercado que falavas há bocado, de conhecer quem é que lê a revista e perceber o que é que aquelas pessoas... É diferente, não tanto, mas serve para perceberes o poder da marca que tens. E se uma marca atrai 5.000 pessoas a um evento, já não é uma marca qualquer. E nesse sentido, sim, serve para... E teres outro tipo também em termos de business plan daquilo que é uma marca, que é importante, por trás disso, acabo também por ter de fazer esse trabalho. É importante quando... transversalmente, a nível mundial, as revistas em papel vendem menos e o papel é o mesmo preço, ou seja, não estamos a falar aqui de coisas completamente distintas, tens um decréscimo em termos de vendas e os custos são praticamente o mesmo. Na minha perspectiva, nós temos que buscar o equilíbrio a outro sítio e neste momento nós temos muito por onde, quer com apps no digital, quer com vídeo, quer com podcasts, quer com eventos. A Men's Health, sendo uma marca, dá-nos mais abertura para estabilizar o negócio em si da própria marca. A Men's e a Women's. Eu há pouco comecei com uma provocação de perdemos um jogador de futebol e ganhámos um editor. Mas eu tinha um bom pé esquerdo, ainda tenho hoje. Olha, estás a ver? Mas podíamos ter tido um músico e não tivemos? Sim, também foi uma paixão minha, lá está. Foi ou é? É que eu tenho também, informações sim. que tu tocas todos os carnavais. Não precisas falar nisso, não é? Passa à frente, sim, mas aí o Carnaval mexe muito com... Também o Carnaval, voltamos a Nazaré, não é? O Carnaval da mexe Nazaré. muito connosco, desde criança, portanto aí é um caso à parte e é a única altura em que eu realmente trabalho em termos de estar com os meus, sim. Aí eu estou com os meus amigos todos e vamos cantando e vamos tocando e estamos num ambiente completamente de férias, mas é algo à parte. Mas sim, eu tive banda desde os meus 14 anos até os 20 e tal, pagou uma faculdade, digamos assim, porque andava a tocar por todo o país. Acho que a música faz parte, mas não é de toda a minha maior vocação. Eu acho que, fui, como se costuma dizer, fui curtindo a minha adolescência. E serve também como acompanhamento para os treinos? És daquelas pessoas que têm uma playlist super definida? Eu não tenho, vou consoante aquilo que me apetece. Se for correr, eu gosto de ir com música mais a abrir. Se estou noutro Mas ambiente... tens playlists específicas para... Não, eu vou pesquisando honestamente, pesquisando no YouTube e vou ouvindo aquilo que me está... Que te apetece naquela altura. Pronto, basicamente é isso. Este programa chama-se A Conversa Com e tem uma pergunta clássica que é a pergunta final.
Infelizmente o tempo está a terminar, Pedro. E também tens uma reunião para seguir. Mas com quem é que gostavas de ter uma conversa como esta, de mais ou menos 1 hora? Pode ser uma pessoa real, fictícia ou histórica. Com quem é que gostavas de ter essa conversa? Olha, isto pode parecer um bocado de redutor, mas eu pela área em que nós trabalhamos e pelo facto da revista que é, eu já tive a oportunidade de entrevistar coisas muito curtas com ele, mas eu gostava um pouco de desmontar o Cristiano Ronaldo. Honestamente, é um pouco, se calhar é um lugar comum de falar dele, por trás do mas mito. eu acho que há muito mais para explorar, mas obviamente é uma pessoa que tem que se proteger imenso, mas de uma conversa franca, livre, em que ele estivesse predisposto a fazê-lo, acho que se calhar era a pessoa que eu neste momento ainda encontro daquilo que é a Menzel, porque acho que é a pessoa que mais personifica os nossos ideais em termos de garra, de super atleta. Acho que consegui surpreendê-lo com uma entrevista. Boa sorte. Agradeço-te, Pedro, por esta conversa também. Quanto a si, Cartel Espectador, agradeço-lhe por ter estado connosco. Para a semana voltamos com outro convidado que tentaremos que seja pelo menos tão interessante como o Pedro. Voltaremos. Acompanhe também a nós, a Curiacos TV, nas nossas redes, em Curiacos TV, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, onde pode também ver um bocadinho dos bastidores do que se passa no canal. Procure também a Men's Health e tente assinar, porque o mercado de assinaturas está em grande e é importante ajudarmos os grupos editoriais. Voltamos para a semana, volte também connosco.